O Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje, Andréia Ramos, vai falar sobre neuropsicologia. Está excelente. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada é do signo de Escorpião, tem um ascendente em Leão e a lua no signo de Gêmeos. Andréia Ramos, ela é neuropsicóloga e psicóloga clínica. O seu foco de atuação é na alta performance mental e emocional, assim como em programas e tratamentos de psicopatologias mental e emocional. Inclusive, a Andréia, ela tem várias formações que ela vai nos dar as informações aqui no nosso programa. Andréia, quero te agradecer muito a presença aqui no programa. Eu que estou muito feliz. E adorei conhecer o teu currículo e adorei saber o trabalho que você está executando atualmente. Que bom. Eu gostaria de saber o seguinte, você é neuropsicóloga e psicóloga clínica. O que é a neuropsicologia? Sim, a neuropsicologia, ela analisa o comportamento do cérebro em relação à cognição, né? Toda uma análise dessa parte, por exemplo, da atenção, da memória. Então a gente faz uma avaliação e, no caso, a minha formação, além da avaliação, eu também posso fazer uma reabilitação. Então aquelas pessoas que passam, às vezes, por um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano ou uma demência de Alzheimer, problemas de desenvolvimento infantil. Então tem que fazer uma avaliação, porque isso ajuda no diagnóstico dos médicos, né? Então a gente faz, os neuropsicólogos, faz uma bateria de testes que avalia como está essa parte cognitiva, também comportamental, mas avalia os déficits, né, e o que vai ser necessário, né, reabilitar. Me fala uma coisa, a psicologia entra aí junto com a neuro, você faz uma avaliação, é isso? Isso, uma avaliação, a gente avalia. Mas é em consultório? É em consultório, é consultório. Também tem, né, nos hospitais, tá, onde houver necessidade de fazer essa avaliação neurocognitiva, né, para avaliar essas funções, né, as funções executivas. Então a gente precisa, por exemplo, uma criança com TDAH que está com suspeita de TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os neurologistas, geralmente os médicos, eles solicitam fazer uma avaliação neuropsicológica, porque a partir dali tem um perfil neuropsicológico, né, cada patologia. Então, vai avaliar, tem realmente déficit na função executiva, tem déficit na atenção sim, então começa a se fechar melhor o diagnóstico. Hoje em dia, dificilmente um diagnóstico muito bem feito, no caso, né, de TDAH, é feito sem uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. Então ajuda muito, até depressão. Depressão? Depressão também os psiquiatras às vezes pedem para também fechar o diagnóstico. Então é uma variedade de psicopatologias que podem ajudar com essa avaliação, né? Podem ser ajudadas, né? Tá. Em média, qual é o tempo que se leva para fazer um tratamento Depende. desse? Ó, a avaliação, você diz? A avaliação depende, né? Depende muito do caso. Em geral, de 4 a 8, né? Sessões. 4 a 8 sessões. Depende muito. Para fechar um diagnóstico. Depende muito do problema, da suspeita, né? Então é difícil dizer. É difícil dizer assim. Por exemplo, se uma pessoa tem depressão, ela pode te procurar para fazer essa avaliação? Porque a gente estava conversando nos bastidores que muitas vezes a pessoa acha que tem um diagnóstico de depressão e muitas vezes não o é. É isso? Isso, por exemplo, tem demências frontotemporais que ela tem uma característica, às vezes, né, de depressão. Tem várias patologias que tem um sintoma de depressão. Então, acaba fazendo uma avaliação neuropsicológica também para ver como é que está essa parte, né? Então, é importante, sim. É importante. De que idade as pessoas podem te procurar? Eu atendo desde criança a idoso. Né? Entendi. No consultório? No consultório. É que meu enfoque maior é mesmo na clínica. Então, nas psicopatologias, eu tenho 2 segmentos que eu atendo muito na clínica, que é o segmento de psicopatologia, pessoas com transtorno de ansiedade, depressão, toque, enfim, as psicopatologias, e as pessoas que querem desenvolver um domínio mental e uma gestão emocional melhor. Então, não são pessoas que têm alguma psicopatologia, porém elas querem melhorar.
ou elas estão passando por um problema, elas querem aprender técnicas de resolução de problemas. Então, existe todas umas intervenções. A gente, dentro da psicologia cognitiva, que no caso é a minha abordagem, a principal, eu trabalho com a terapia focada nas emoções, eu trabalho com outras intervenções, porém a cognitiva ainda é a mais forte para mim. Então, a gente dá ferramentas, instrumentiza a pessoa a levar esses conhecimentos para o resto da vida, né? Então, o que ela aprende ali naquele momento que ela está fazendo a terapia ou aquele programa de desenvolvimento, como você bem leu, ela está aprendendo recursos que ela é um autoconhecimento, e ela aprende como funciona o nosso organismo mental, como funciona o nosso emocional, para poder lidar melhor, ter uma organização mental melhor, ter uma autonomia. Eu chamo muito isso de autonomia, né? Saber lidar com as emoções, porque a autonomia psicológica ela é muito importante, porque se você não tem um equilibrado, né, essa parte mental e emocional, dificilmente você consegue chegar a algum lugar, né? Sim, verdade. Você vai contaminando, você dá 3 passos, volta 5. Você acaba sendo refém, às vezes, de uma emoção ou de um pensamento desorganizado, né? Então, você não consegue... Então, é muito importante as pessoas saberem como. Então, tem muita procura hoje para desenvolver. Como as pessoas sabem que eu trabalho muito com essa parte de neurociência, que eu acabo acompanhando muito as pesquisas científicas, então o que eu sei, quando eu sei que uma atividade ativa mais uma região do cérebro, alguma ação, algum exercício, que isso vai beneficiar a pessoa, seja com depressão ou seja para ter uma melhor eficiência, eu acabo do tipo, orientando. Por exemplo, um depressivo alguma atividade física específica, um alimento Olha, específico? uma coisa muito básica, né? A neurociência já mostra hoje que a música, escutar a música libera muita dopamina. E a dopamina, ela induz alegria, né? Então, Música pro alto também, né? Exatamente. Eu sempre oriento para... Nem mal de amor, né? Não. Eu sempre oriento para pegar aquelas 10 ou 20 mais top que você adora, aquela música que você escutava anos atrás, até que você sempre, nossa, que época boa, né? Que você até começa a cantar. Trazer lembranças boas. Isso, ou músicas atuais que você adora, tem que adorar, né? Então escuta, porque vai liberar a dopamina. A dopamina é a substância também da motivação, então ajuda na conquista de metas, né? Se a pessoa está procrastinando, provavelmente está com um déficit de dopamina, por exemplo. Então a dopamina, várias atividades que liberam, né, esse neurotransmissor, ajuda muito. Então, escutar música ajuda, né, a liberar a dopamina. Que atividades físicas também poderia fazer uma pessoa depressiva? Atividade física? De atividade física seria interessante? A atividade física, ela libera praticamente todos esses bons, eu brinco que é o quarteto fantástico da felicidade, né? Que é a serotonina, dopamina, a endorfina e a ocitocina. Então, a atividade física eu geralmente indico para os pacientes porque realmente ajuda muito na produção desses neurotransmissores. E aí vai depender, né? Por exemplo, já tem um estudo mostrando as pessoas que são ansiosas, vai ser muito bom elas fazerem musculação, né? Provavelmente por causa da atenção plena, que você tem que centralizar e tal. Por isso que é importante também isso, né? Uma dica ótima, a pessoa ficar com a atenção plena. Quanto mais ela puder ficar no momento, ela está trabalhando regiões do cérebro que a gente chama que é o nosso lado sábio, que é a região que vai conseguir fazer com que você espere um pouco antes de agir, dar um discernimento, né, atenção, criatividade, planejamento. Então, essas áreas ativadas, a gente só se beneficia. Então, tem também várias formas de você ativar essas regiões, ao invés de você ficar refém, que a gente chama do cérebro sobrevivente, né? Que é aquela do medo. Qualquer coisa você já se sente ameaçada e gera ansiedade, e aí você começa... Deixa todo mundo louco à volta. Eu queria mais umas dicas suas no próximo bloco, tá? Sobre bem-estar. Tá. O que pode fazer para você ter mais bem-estar? Tá bem? Ok. Não saia daí, voltamos já. O Clube do Condomínio, ele é uma vantagem de mão dupla. Para o nosso associado, ele recebe benefícios diretos de empresas ou de pessoas que prestam serviço ao condomínio com alguma vantagem e algum desconto específico para o associado que mantém sua contribuição em dia. Já para as empresas que têm
produtos ou serviços a serem oferecidos para condomínio, ele terá acesso à propaganda do seu nome no nosso site e através de e-mails que são enviados diretamente para o nosso mailing e que, por conta disso, acaba sendo feita uma cadeia, uma união entre o interesse do prestador de serviço e do condomínio. Você que é nosso associado, vá lá e pegue sua carteirinha para que você possa se identificar como integrante do clube do condomínio. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aqui ao meu lado, Andréa Ramos, estamos falando sobre neuropsicologia. Andréa, antes de você dar dicas sobre alegria e bem-estar, para que casos uma pessoa pode te procurar? Você falou em depressão, Sim, falou em déficit de atenção, quais outros então, casos? no caso, assim, como eu trabalho muito com a parte da psicologia clínica, né, além da neuro, eu tenho duas vertentes, né? Tem as pessoas com as psicopatologias, que às vezes os psiquiatras mesmo me encaminham, Tá. neuro, e as pessoas que querem desenvolver, ter mais domínio mental e mais gestão emocional, né? Então, que leva a eficiência, leva um bem-estar, querem aprender a ter mais satisfação, enfim, a ser melhores, né? Então, eu tenho essas duas vias. Então, são pessoas desde com algum problema que quer resolver uma parte de psicopatologia, depressão, ansiedade, aí vai. Ou quem quer dar um traço melhor, um trajeto melhor quer para a vida. aprender, quer aprender como funciona o nosso equipamento, né? Por Porque exemplo, não adianta. uma pessoa com falta de ação, falta de atitude, ajuda. Muito, muito, porque justamente como eu estava te falando. Uma pessoa com atitude demais também. precisa Qualquer buscar o situação, ela freio. quer ajustar, qualquer ajuste que ela queira fazer é muito importante, porque quando você sabe como você funciona, como o nosso aparelho funciona, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigi-la, né? Nem me fale. Então, Eu não tenho, né? mas eu sei dirigir. Então, assim, é muito bom você saber o que você ativa, que botão que você aperta, não, deixa eu desativar isso, como é que eu faço para melhorar tal coisa, está se sentindo mal, como é que eu faço o que eu sei que a pessoa acaba aprendendo que vai fazer ela se sentir melhor, como que ela lida com as emoções, como é que ela tem essa resiliência, né? Como é que ela fica com a mente muito mais produtiva. Mas isso é através de algum exercício, alguma técnica que você faz? Tem a psicoeducação a nível de informação, como técnicas de intervenção. Então, eu dou técnicas de intervenções no consultório e dou ferramentas para ela treinar durante a semana. E que ela leva para o resto da vida, né? As pessoas, às vezes, até acabam ensinando para os amigos, para outras pessoas, né? Porque realmente é muito mais rápido, né? A pessoa realmente percebe uma diferença. E né? que dicas você dá para uma pessoa ter alegria e bem-estar? Bom, como eu já estava falando, das atividades físicas, né? Porque libera muita substância boa. A meditação é muito bom, a meditação. Quem está com dificuldade de meditar, eu sou muito inquieto, começa a prestar atenção na respiração. Mas nem isso eu consigo, ficar 10 minutos pensando, né, com atenção. Tem pessoas que não conseguem. Então você vai fazer o seguinte, na hora que você estiver comendo, você vai colocar sua atenção no sabor da comida, na textura, segurando o garfo. Está tomando banho? Presta atenção onde você está passando o sabão. Você começa a ajustar, a pessoa começa por aí. Depois, quando ela vê, ela já começa a conseguir prestar atenção na respiração, daqui a pouco ela está meditando. Porque, como eu falei, né, tem essas regiões do cérebro que, se elas forem ativadas, a pessoa só tem a ganhar, né, com questão de eficiência, bem-estar, criatividade, resolução de problema. Né? Então, tem uma região aqui no frontal, a gente consegue controlar, entre aspas, né? Melhorar o medo, as emoções. Então, quando você tem essa ativação, é muito bom. Entendi. Andréa, quais os casos que aparecem hoje em dia no teu consultório? Que tipo de casos aparecem mais? Muita ansiedade, depressão, na psicopatologia? Isso. Bom, então vamos lá. Na psicopatologia é muita ansiedade e depressão. Acho que a ansiedade ainda está ganhando. Teve uma época que era muita depressão.
Ainda está assim meio sabe, que igual, mas a ansiedade, eu percebo que as pessoas estão muito ansiosas. Às vezes as pessoas não chegam a ter o transtorno, mas aquela ansiedade, e a ansiedade, ela começa a prejudicar também muito. Por exemplo, a gente tem a memória de trabalho, né? A memória de trabalho, para quem não sabe, é justamente a memória que a gente utiliza para estar numa reunião, que você vai juntando os dados para você ter uma boa resolução. Você está lendo, você tem que saber lembrar o que você leu nas linhas anteriores para você dar um sentido. Então, a memória de trabalho, os executivos, as pessoas para o trabalho é importante ter. Quem tem muita ansiedade, ela polui muito a memória de trabalho com questões que não têm importância, né? Então a gente ensina como ela organizar essa parte mental, como que ela pode ter um maior domínio e, claro, aquele espaço de tranquilidade sem estar com essa agitação muito mental. Então tem essa parte das pessoas ansiosas que procuram muito e as pessoas que querem se desenvolver, ter uma performance melhor mental e emocional. E porque ela sabe que existe muito essa interferência da neurociência no meu trabalho e acaba que elas sabem que vamos dizer, vai ser mais rápido, né? Elas conseguem... Você ensina a pessoa a achar o caminho do meio, é isso? Eu acho que mais que isso, as pessoas começam a utilizar os seus recursos, né? Na verdade, isso devia ser ensinado na escola, mas... Sim. Então, como eu falei, é saber apertar os seus botões, como funciona o seu equipamento para, enfim, ter autonomia, né? Não ficar refém de emoção e nem de um pensamento. Andréia, qual outro tipo de formação que você fez? A gente conversou logo no começo, sim, né? Da física quântica, né? Eu fiz uma formação completa com o Amit Goswami, que é um físico PhD em física quântica, no qual a gente aprende como utilizar os princípios da física quântica no nosso dia a dia para desenvolvimento pessoal e evolução, né? Então isso potencializou ainda mais os meus atendimentos, porque a gente aprende processos criativos, como você pode acessar um plano supramental, que é onde tem todo o conhecimento. Aí já entra as questões da física quântica que a gente não tem tempo para falar, mas eu vi a importância, né? Eu sempre tive, com a minha formação, técnicas para lidar com a parte física, com o cérebro, para potencializar ele, por conta da neuro. Eu tive técnicas que ajudam muito na parte emocional, porque a terapia focada nas emoções tem muitas intervenções que realmente ajudam muito. A cognitiva é onde trabalha na nossa mente, no nosso mental. E eu estava sentindo falta de ter uma técnica que utilizasse algo que fosse energético, que potencializasse. Então hoje eu tenho técnicas que se utilizam das leis da física quântica que acabam potencializando muito o processo. Então eu acabo juntando ali, né? Eu vejo que a pessoa precisa e aí a gente vai fazendo um caminho individual para realmente ter essa expansão e evolução. Você atende presencial e online também? Isso, via Skype. Isso, eu atendo bastante gente. Um tempo de atendimento com você? 50 minutos, que é o tempo, né, de uma consulta terapêutica, psicológica. E a pessoa se beneficia também da parte online? Sim, porque tem muitas, como eu falei, essas práticas, elas podem ser feitas eu conduzindo a pessoa através do Skype, né, da interlocução. Né? E inclusive essa técnica que se utiliza da lei das físicas quânticas também, como uma das leis da física quântica que não existe, né, a distância, né, uma das leis é a não localidade, então você realmente consegue fazer a distância também. Não, é interessante, porque eu também executo esse trabalho online de mapa astrológico, previsões e tal. Eu gosto mais do presencial. O cliente também gosta do presencial, né? Porque parece que tem uma energia emanando. Tem, mas você sente também talvez por eu ter ativado muito essa parte, talvez com a física quântica, eu percebi a ciência, né? Eu não estou falando de... você, né? Então eu percebo que é muita eficácia nesse atendimento também. Interessante. Andréia, adorei saber do seu trabalho, te conheço há muitos anos e saber que Andréia Ramos agora está numa atividade uma atividade bastante lógica, né? De Lua em Gêmeos, né? De Saturno forte no mapa. Andréia, quero te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço, que agradeço, é um prazer. Quando precisar, volte e traga sempre novidades pra gente. Tá bom. Tá bem? Muito obrigado. Ótimo. E uma ótima semana para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.